a dica ali, ó, só vim para assistir, mas... Professora Cidinha, seja bem-vindo. Nós temos aqui autores de livros ainda não publicados, mas depois vai contar a história aqui desse livro. Nós temos professor aqui, poeta, e ele falou tantos títulos outro dia, no dia que eu o conheci, que eu não vou nem me atrever. Eu sou professor, por enquanto tá bom. Tá bom, tá bom. Dá para perceber. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer, Natan Valentim. Eu me lembro aqui de um poema, não vou recitar ele completamente, de Castro Alves, onde ele dirá o seguinte: ó bendito aquele que semeia livros. Eu acho muito oportuno, certo? Esse poema de Castro Alves, porque ele diz aquilo que é essencial hoje no nosso país: semear a literatura, semear os livros, certo? E ao imaginar isso, não tem como queremos nos distanciar do real cenário que nós vivemos no nosso país, que é o Brasil. Eu não quero fazer politicagem, não vou citar candidato A, nem candidato B, nem candidato C, mas percebo o seguinte, que a figura do poeta hoje, a figura do músico, a figura do artista, ele é fundamental para que nós consigamos alcançar o êxito da consciência social. Hoje pegamos em nossas escolas diversos jovens, certo? De 12 anos, 18, 20 anos, a faixa etária que eu leciono, que você fica assustado. São jovens, muitas das vezes, que nem sequer leram um clássico brasileiro. Não sabe o que é Machado de Assis, não sabe o que é Gregório de Matos, não sabe o que é Clarice Lispector, desconhece tudo. Mas isso seria culpa de quem? Deles ou culpa da geração que os antecederam? Eu digo que isso seria culpa de todos nós. Nós falhamos diariamente em não fomentar, digamos, a cultura. Igual eu fiz uma pequena crítica no Luau, no segundo Luau que ocorreu semana passada, nessa semana, correto? Ali na casa da Nante, eu citei essa questão da necessidade de termos mais incentivo na cultura municipal, de termos mais incentivo na fomentação, porque tem grandes escritores que nem sequer conseguem publicar uma literatura, publicar uma obra, por falta de incentivo. Eu conheço colegas que escrevem de forma linda, que chega da inveja, mas é uma inveja santa. Uma literatura tão rica, sabem usar eufemismo, figuras de linguagem, pronomes, verbos, certo? Mas que não conseguem publicar a sua obra. Tendo dito isso, eu gostaria de ler uma poesia de minha autoria, que se chama A Muriaé. Eu iria ler outras, porém meu celular descarregou, porque eu estava fora da cidade, numa palestra, e cheguei corrido, né, nessa corriqueira, essa questão toda, e não deu para recarregar, né? Deixa eu pegar aqui, porque não me recordo muito de cabeça. É aquilo que eu disse na semana passada, ou nessa semana, não me recordo também, que poeta geralmente é muito esquecido, gente. Poeta, assim, a gente está no banheiro, estamos no banheiro, abaixo o santo da inspiração, a gente tem que escrever. A gente está dormindo, a gente acorda às pressas, tem que escrever. A gente está na rua, a gente para, tem que escrever. É uma inspiração constante. E essas inspirações são essenciais. E na época aqui na cidade nós estávamos enfrentando essa questão da mineração até lá de Miraí, eu refleti e surgiu o seguinte poema: triste Muriaé, ó cidade sombria, és tu tão corrupta quanto Brasília? Pobre de honrarias, rica de confusão, enoja todos do povão. Os trastes tirastes o rico minério da terra, tirando dos pobres e dando-lhe aos ricos, onde cresce goiaba, manga, beterraba, uma linda terra de altos picos e farta de tanta algazarra. Esse poema é um soneto que eu me inspirei em um dos sonetos de Gregório de Matos. Para quem não sabe, Gregório de Matos foi um sonetista brilhante da Bahia, onde ele, através dos sonetos, poesia,
em si, ele gostava de denunciar as mazelas dos governantes, as mazelas, digamos, da falta de saneamento básico que vivia-se na Bahia naquele período. Ele denunciou diversas vezes questões de repressão, questões interligadas, por exemplo, ao racismo também. Então eu gosto muito de trazer isso para os poetas, as poetisas, essa questão do social, sempre estar atento ao social, a enxergar, a se colocar no lugar do outro, a se colocar no lugar daquele que deita na rua, que dorme sem cobertor, a se colocar naquele que está dentro de uma casa, não tem leite para tomar, não tem uma comida, não tem uma água potável de qualidade, não tem um filtro de barro. Por tão simples que seja, muitas pessoas bebem água diretamente da torneira. Então o poeta tem que ter esse olhar crítico e ainda mais enriquecer o cenário cultural de onde quer que esteja, seja Muré, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, mas inundar todos com a inspiração. Para concluir, eu gostaria de ler um outro poema para fechar, que o título é o seguinte: Tereis aflição. Tereis aflição na labuta desta árida terra feito fel, que contemplamos como se fosse mel, salientando como és bonita, galardoando os que nem sequer venceram a luta, que jamais vencerão, nem mesmo numa cosmovisão, sendo mais oportuno permanecer sã, aquecidos no velho retalho de lã, ansiando, portanto, uma nova ascensão. Esse poema eu escrevi também há alguns tempos atrás, obrigado. Escrevi há um tempo atrás, refletindo essa questão do homem do campo, certo? Essa luta do homem do campo em conseguir ganhar o seu ganha-pão, em ter o seu dinheiro, ter uma casa confortável. E nós sabemos que o trabalho, qualquer trabalho é árduo. Não importa se você seja professor, médico, pedreiro, certo? Não importa se você seja uma faxineira. Minha mãe é faxineira, tenho muito orgulho disso, certo? Minha mãe, ela mal concluiu o ensino médio, é uma faxineira, gente boa, simpática, e nós devemos jamais olhar para o outro e enxergar antes os títulos acadêmicos. Isso é uma baboseira. Eu já entrei em diversas universidades onde as pessoas olhavam os títulos. Ah, fulano de tal tem doutorado, tem pós-doutorado, PhD, não sei o que, sei o que, sei o que. Mas tem tantas pessoas que têm títulos acadêmicos que sabem muito, muito menos do que aquele que mal terminou o ensino fundamental. Eu presenciei isso e confirmo. Títulos não significa tanta coisa como nós imaginávamos. Aí está o erro da nossa educação. É entregar títulos para as pessoas, nem sequer olhando essa questão do social, essa questão, digamos, intelectual. Hoje temos muitos pseudo-intelectuais assentados em tantas academias brasileiras, né? Porque nós temos diversas academias de letra aqui no Brasil. E muitas pessoas que nem sequer têm uma cultura, digamos, erudita. Pessoas que nem sequer buscam o conhecimento em si verdadeiro. Aquele conhecimento que Sócrates, patrão, tanto pregava em A República, em tantos livros fabulosos que nós temos por aí hoje para nos auxiliar. Muito obrigado e boa noite para vocês. Muito obrigado, Natan. Vou aproveitar a sua fala que eu lembrei de uma história. Você está falando dos títulos, né? Eu estava recém-formado em Direito, fui passar uns dias numa fazenda lá em Carangola de um amigo. E aí saímos para andar a cavalo, eu, meu amigo e o peão da fazenda. E eles me chamando de doutor, né? Afinal de contas eu estava recém-formado e tal. E doutor Renato para cá, doutor Renato para lá e tal. Chegou uma hora que os nossos cavalos empacaram, assim. E o peão, né? Aí eu falei assim, mas por que os cavalos não querem ir para frente? Aí o peão falou assim, doutor Renato, eles devem ter pressentido alguma coisa na frente ali. Aí a gente olhou, tinha uma cobra atravessando a estrada. Aí eu falei assim, o doutor aqui é você. Ser mineiro é amar um cafezinho, acompanhado de um pãozinho de queijo quentinho na padaria, pois a aurora dos novos tempos aqui chegou, também mudando costumes e tradições. Ser mineiro é ainda ouvir nas pequenas cidades o trotar do cavalo puxando uma charrete e a carroça de burro no meio de tráfego dos carros.
é ter vizinhos agradáveis, dar bom dia, boa tarde e saber como tem passado. Ser mineiro é viver circundado por montanhas e montes. Pessoas que ainda falam Antonte, diacho, você. É ser acolhedor e desconfiado. É acompanhar a procissão que desfila serpenteando as ruas na Semana Santa. Tradição e fé. É ir longe, lá no Caxa-Prego, onde o vento faz a curva. Ser mineiro é gostar de uma moda de viola, um bom arrastapé. Sertanejo pop, tendo como raiz o tradicional forró. Mas tem algo que a modernidade não muda. Nós falamos isso, senão perdemos o mineirês. Agradecido, viu? Vocês terem aceitado no grupo uma mineira tímida, que gosta demais de poesia, mas resolveu ir divulgar longe daqui, onde o vento faz a curva. Mas não é que meus amigos viram e gostaram por demais? Me senti lisonjeada e não mais intrometida, porque sou das Gerais. Que show! Agora, eu tomei coragem e queria falar pro Renato que é o seguinte, quando eu era jovem, Elias não queria que você gravasse isso não, que é muito engraçado, ó. Ué, mas você é engraçado. Meu sonho era ser cantora de rock e morar em Nova York. Passou longe, né? Ser cantora de rock e morar em Nova York. Então, nos reveses que a vida dá, o padre Marcelo fala de noites traiçoeiras e eu classifico que eu passei por madrugada fria. Apesar de ser uma coisa, eu vou ler esse poema que eu fiz há pouco tempo e gosto demais dele, está no meu livro, mas graças a Deus eu encomendei só 20, como diz aquele rapaz ali, já dei para os amigos assim, né? Ficou registrado, é uma coisa legal. Chamo meu poema, chamo em homenagem à música do Led Zeppelin, que eu gosto muito, que chama All My Love. E aí eu descobri, fazendo o laboratório poético com Igor Calazans, que é um poeta de Niterói, um movimento poético, já estou lá há 5 meses, que é uma elegia. Eu nem sabia que era uma elegia. Que legal estudar por causa disso, né? Eu sei tem esse que lado. é alergia. Hein? Eu sei que é alergia. Meu elegia, dizer. Madrugada fria, madrugada lenta. O som do Led Zeppelin me consola. Robert Plant perdeu um filho. No auge do sucesso, ele também foi ferido. Dor pungente segue em frente, deixando no sepulcro um anjo lindo. Caraca era seu nome. Madrugada fria, madrugada lenta, estou rezando pouco. Sei que os amigos rezam por mim. Me sinto só. 8 anos de espera, não veio um príncipe nem rei, apenas um plebeu ferido em sua mente. Madrugada fria, madrugada lenta, o som da bateria de John Bonham me fascina. Penso na rosa que começou essa paixão. Ouvindo o som psicodélico, não encontro explicações. Que Deus perdoe essa filha, que diante da maturidade ainda vacila, que no silêncio da noite se angustia com as escolhas que permearam sua vida. Madrugada fria, madrugada lenta. O som do Led Zeppelin me consola. Do coração flechado pela dor, nasce uma canção para guinar seu menino, que embala sonhos de amor. Madrugada fria, madrugada lenta. All My Love me embala. Como uma flecha que adentrou meu coração, escrevo poemas, escutando essa canção. Que é uma cultura riquíssima. A música em si é a própria cultura encarnada. Mas é dos verbos, das letras, das palavras, é que saem as músicas, as novelas, é que saem os filmes, as séries. E se formos lembrar, por exemplo, lá atrás, na época da oralitura, onde as palavras elas não eram registradas. Podemos pegar um pouco aqui recente, por exemplo, com Camões, quando ele ia ali, registrava suas viagens, né, por aí afora, redescobrindo o novo mundo. Podemos pegar, por exemplo, aí, obras como a Ilíade, obras fenomenais que nós temos aí para enriquecer nossa cultura ocidental. Então, quero agradecer ao proprietário do bar por ter abrido as portas. Eu acompanhava o projeto pela internet, achei brilhante. Falei assim, peraí, eu vou dar um pulo lá porque não custa nada.
eu moro na cidade, né, tô com combustível na moto, então vou dar um pulo lá. E eu gostei muito e pretendo estar retornando mais vezes, não apenas para fazer uso da palavra, mas para aprender mesmo de fato. Eu gosto de ser humilde, quero aprender de fato. E eu achei aqui diversos artistas maravilhosos, né? Temos aqui nosso amigo que falou poesias lindas, o Elias Moratói. Eu não conhecia a obra dele assim, com toda a propriedade. Cheguei a ler um livro dele, no caso, é este daí, mas eu não vou mentir também. Eu não cheguei a ler o livro todo, porque acontece, na época eu estava na faculdade, ainda estou fazendo outros cursos, né? E nós sabemos que vida de estudante é muito difícil, né? Falta-se tempo para tudo, é tanta bibliografia, livros, trabalhos, etc., para ser realizados, que falta-se, muitas vezes, ler o essencial, que é artista aqui da cidade. Eu gostaria até de frisar, Elias, que aqui na cidade poderia ter mais políticas para incentivar essa literatura regional. Deveria ter. Não sei se tem. Eu desconheço se tem algum edital da Fundarte, por exemplo. Agora está tendo. Agora tem, né? Tá Mas será que pode agora, publicar, por exemplo, literatura, algum livro, ou só para apresentações? Não, livros também. Tem Tem, né? espaço para todo Então o é excelente, segmento. então. É bom saber. Eu não conheço o edital ainda desse ano, está sendo lançado essa semana. Isso. Né? E deve ter um mês aí, mais ou menos, para a execução dele. Certo. Mas eu preciso, inclusive, de lê-lo para... Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer o convite do Elias, de ter vindo aqui hoje, participado com vocês, e pretendo retornar mais vezes, tá, pessoal? Então vocês vão ter que me tolerar aí, fazer mais vezes. Muito obrigado e boa noite Será um para vocês. prazer, amigo. Obrigado. Muito bom. A gente acredita na cultura como resistência.